o básico do Espiritismo. Nesse básico do Espiritismo, a gente tenta trazer os termos mais comuns do Espiritismo, mas, às vezes, a gente vai um pouco além. No básico do Espiritismo de hoje, nós trouxemos o tema paixões, porque no Espiritismo a gente lê, sobretudo no Livro dos Espíritos, paixões, as paixões dos homens, as paixões mundanas. Vocês cedem muito às paixões. Mas a ideia que eu tenho de paixão é que paixão é uma coisa maravilhosa. A ideia que eu tenho de paixão é que paixão é algo sublime, é algo que me dá gás, me dá energia. Nossa, mãe, se eu levo então para o lado das paixões afetivas, nossa, quando eu estou apaixonado, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou ali naquele propósito, eu quero muito a pessoa, eu quero estar junto, eu quero trocar. É dessa paixão que os espíritos estão falando, Aderley? É também dessa paixão. Mas, Aderley, é errado eu entrar naquele estágio tão gostoso para mim, vigiai e orai. Se você entra naquele estágio tão gostoso para você e se perde, aquele estágio não pode ser gostoso, porque ele está fazendo você se perder. Mas não sou eu quem vai falar sobre isso. Para falar de paixões, nós vamos usar o Livro dos Espíritos e vamos usar uma coletânea que chama Joana Responde. Essa coletânea ela foi psicografada por Divaldo Pereira Franco e foi organizada por José Maria de M. Moura. Por que organizada? Porque os dois, mais uma equipe, se reuniram e começaram a gerar algumas perguntas e foram nas diversas obras de Joana e compilaram isso num livro só. Então, o Joana Responde, ele é a soma de muitas obras de Joana, por isso eu recomendo a leitura, acho muito, muito, muito interessante, me ajuda bastante, eu consigo achar bastante coisas interessantes ali e me motiva a ler o livro completo, né? Então, no Livro dos Espíritos, parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 12, da Perfeição Moral, eu tenho a pergunta 907 feita por Kardec. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Quer dizer, a paixão está na natureza do homem, mas pode ser mal o que origina essa paixão? E os espíritos respondem a Kardec: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que em princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então aqui pra gente está muito claro. Paixão é ruim? Não. O que é ruim é o que eu faço com essa paixão. É o que essa paixão pode me levar a fazer. A paixão está no excesso de que acresceu a vontade. Então eu tinha aquela vontade, belezinha tão bonita, a gente agora está namorando, vou lá no delay. Vou ligar, vou mandar mensagem, vou. Então eu começo a gerar uma paixão que vai ser, que pode vir a ser nociva. Mas se eu uso a paixão como um movimento, eu sou apaixonado por barco, e aí eu começo a estudar, aquilo amplia a minha inteligência, e aí eu começo a ter outros ares, eu começo a me afastar de coisas ruins, essa paixão vai ser interessantíssima. Para a gente poder embasar um pouco mais aquilo que falamos, ou que falam os espíritos, eu fui lá em Joana Responde, fui na pergunta 7. De onde procedem as paixões que conduzem as criaturas aos arrastamentos e excessos? Porque lá na 907 ele fala desse excesso. E é com a Joana que a gente tem ali uma diretriz, né? As paixões anestesiantes e dissolventes grazam com mais facilidade por encontrarem melhor receptividade nos homens indecisos, nos de experiências primárias, naqueles que se deixam enfraquecer pelas lutas, por neles predominar a natureza animal. Então, gente, eu por ter uma natureza mais animal, eu simplesmente não vejo o espaço do outro. Eu simplesmente quero estar com o outro, então eu vou estar com o outro. Eu simplesmente quero comprar aquilo, então eu não tenho dinheiro, mas eu também não tenho a segurança de
planejar aquela compra. Então eu vou lá mesmo sem ter dinheiro, eu passo um pouco no cartão, eu passo um pouco no cheque, eu passo um pouco eu pego o cartão do fulano, aí eu falo com o Bertano, quer dizer, eu não pensei. Por uma paixão, por um impulso, eu vou lá e enfio os pés pelas... E aí o outro que estava pensando num relacionamento mais estável, mais tranquilo, mais harmonioso, ele se assusta e ele diz, não, eu não quero. E aí aquela compra que você fez vai te complicar por anos, que aí você bota em risco a amizade com fulano que te emprestou o cartão, bota em risco as próprias contas básicas que você finge que não as contabiliza, e aí complica. Eu tô aqui, bem aqui. No trâmite das paixões humanas, nas quais predominam a barbárie e a luxúria, obsessões vigorosas estabelecem comércio de exploração vampirizadora, desvairando uns e deperecendo outros, que se deixam inermes arrastar pela força da jugulação a que se entregam. A que se entregam. Já parou para pensar? Que quando você está no eixo daquela paixão, quando você está ali achando que está feliz da vida, que o mundo está fluindo, que você achou humor, que o humor... E aí você acha que encontrou aquele objeto ideal que você estava procurando há um tempão. E eu vou... Gente, você está ali trazendo um monte de obsessores para te empurrarem para o erro. E no caso do humor, o humor vai correr. No caso do objeto, vai te complicar toda uma vida. E aí fica difícil. E aí fica muito, 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 muito difícil. O que a gente faz nessa hora? A gente precisa começar a se educar, a se doutrinar. Porque se a gente não fizer essa autodoutrinação, a tendência é a gente se afundar cada vez mais, é se perder cada vez mais. Então, o ideal nesses casos é você, pura e simplesmente, começar a trabalhar a si mesmo. Eu tenho mais uma lâmina, e aí no Joana Responde ainda continua. Olhar baço, mente tarda, desvitalizado de forças pelo desgaste externo e pela dominação interior de que se utilizam os espíritos viciados para prosseguirem na ilusão da carne. Não obstante haverem rumado para o além-túmulo, eis a imagem infeliz de quem se nutre e compraz nas paixões perturbadoras do sexo em desalinho, em processo contínuo de embrutecimento e degradação. Ou seja, quanto mais eu der atenção a essa paixão, a que ela usa o sexo em desalinho, mas tem muitas outras, mais eu vou me embrutecer, mais eu vou ficar entregue. Por outro lado, o ódio engendrando sórdidas vinganças, a inveja trabalhando infelicidades, a cobiça atando amarras em volta dos passos, a cólera espalhando psicosfera destrutiva, a vaidade entorpecendo os sentimentos, a avareza enjaulando ideais, o desperdício arruinando o equilíbrio, expressam as paixões que anatematizam, perseguem e vitimizam os que as agasalham. Elas só vão pegar aqueles que abrem as portas para ela. E aí fica difícil. Eu preciso não mais abrir as portas para essas paixões que me destroem, que me levam à perdição. E aqui a gente tem a última parte do parágrafo da Joana, que traz lá, todas resultantes da loucura do egoísmo, que somente a si valoriza e se permite auferir lucros, prazeres, oportunidades que aos demais nega, para o saque inditoso que o homem se faz quando se lhe transforma em vítima espontânea. Então esse egoísmo que eu aplico comigo mesmo é eu mereço isso, então não venha me dizer que não. Fulano, você tinha que pensar um pouco antes de comprar isso. Quer dizer, eu mereço, mas o outro tinha que pensar. É isso que Joana nos traz. Quer ler um pouco mais? Após a Tempestade, na terceira edição de Após a Tempestade, isso estará na página 28 e 29. Vale muito a leitura. Vale muito a leitura mesmo. E com isso tivemos Paixões, que foi o tema do nosso básico do Espiritismo.